Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente para mais um ano do nosso Retiro Quaresmal. E iniciemos o nosso retiro com o Evangelho do dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, ele vem nos falar de quando Jesus foi para o deserto para fortificar o seu espírito. Ele foi para lá passar 40 dias, não porque ele não conseguia rezar ali perto das outras pessoas, ali perto dos seus discípulos, mas sim porque ele precisava passar por esse período de jejum, que ele precisava passar por esse período de oração, de fortalecimento da sua fé, de fortalecimento do seu espírito. Por mais que o seu corpo tivesse fraco, mas o seu espírito estava forte. Foi tanto que Satanás em pessoa o tentou 3 vezes e ele foi fiel a Deus. Quantas vezes Satanás não tenta a nós, nos nossos dias, nas nossas dificuldades, com aquilo que a gente sempre pensa. Quantas vezes nós não olhamos para o nosso irmão e falamos: nossa, por que meu irmão tem uma vida tão fácil? Por que tudo para aquele irmão é mais fácil, é menos doído, é menos difícil de alcançar? Só que isso muitas vezes é o inimigo colocando essa visão conosco. Porque nada é fácil para ninguém. Principalmente quando nós estamos no caminho de Deus, parece que a dificuldade aumenta. Parece que cada vez mais as coisas vão se dificultando, vão sendo difíceis, vão sendo complicadas, porque o inimigo vai colocando empecilhos. Ele vai colocando: você tá vendo fulano que segue o mundo? A coisa para ele é fácil, ele tem dinheiro, ele tem carro do ano, ele tem mansão, ele sai para as festas, ele é feliz. Só que será que ele é feliz mesmo? Será que por nós estarmos firmes na felicidade verdadeira, que é o Jesus Cristo, que é o corpo de nosso Senhor, que é o sangue de Cristo, nós não estamos mais felizes do que essas pessoas que vivem essa falsa felicidade? O retiro quaresmal, ele nos convida a exatamente isso, a nós fortalecermos o nosso coração, a nós fortalecemos a nossa alma, a nós fortalecemos a nossa fé. Cada dia que nós rezamos, cada vez que nós lemos o Evangelho, cada vez que nós partilhamos a razão do retiro quaresmal, daquele dia, nós estamos vivendo um pouquinho do que Jesus viveu. Nós estamos passando por um pouquinho do que Jesus passou, bem mínimo, bem menor, porque a tentação com Jesus foi maior. A força que Jesus teve que ter para poder conseguir alcançar aquilo foi muito maior do que a que nós passamos. E ele enfrentou até o último. Ele foi da primeira tentação até a sua crucificação, dando o seu sim a Deus. Que nós possamos ter esse sim em nosso coração, que nós possamos ter esse sim na nossa alma, para que, por mais difícil que esteja sendo o nosso caminho, e nós estamos vindo de uma pandemia, nós estamos vindo de uma doença onde muitas vezes nos afastou de pessoas que nós amamos, para que elas não ficassem doentes, e nós estamos aqui. Que esse retiro seja um retiro diferente esse ano para nós, meus irmãos. Que nós saiamos desse retiro mais firmes na fé. Que nós entremos na Semana Santa, meus irmãos e minhas irmãs, com o coração limpo, com o coração puro, com o coração lavado no sangue do Cordeiro, assim como Jesus fez. Que nós possamos pensar em cada dia do nosso retiro o que Jesus passou,
o que Jesus enfrentou nesse momento da vida dele, o que Jesus passou no segundo dia, o que Jesus passou no terceiro, o que Jesus pensou a primeira vez quando o Satanás veio fazer ofertas a ele, veio tentá-lo. Será que eu teria essa mesma força? Nós precisamos buscar essa força, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos buscar essa profundidade, esse amor, essa aproximação com Cristo, para que nós possamos nos espelhar nele, para que nós possamos ter essa mesma fé e continuarmos andando, e continuarmos levando esse amor que Jesus tem por cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com Deus. Ao iniciarmos a Quaresma, um lugar que constantemente será citado e que aparecerá com frequência nos textos, reflexões e orações é o deserto. É um privilégio iniciar esse tempo litúrgico intenso e forte, deslocando-nos para os desertos, espaços amplos de reflexão e silêncio, conduzidas pela força do mesmo Espírito que conduziu Jesus. O número 40, no Primeiro e Segundo Testamento, aparece em diversas ocasiões, com ricos significados. O denominador comum é que sempre indica um tempo especial, de crise e crescimento, hoje diríamos de discernimento. E o que devemos discernir? Que crescimento, maturação, o tempo da Quaresma nos propõe? E o discernimento implica, em primeiro lugar, uma escuta atenta e uma profunda sintonia com o mesmo Espírito que atuava em Jesus para fazermos opções mais evangelicais a serviço da vida. É o Espírito, força de vida e amor, que nos conduz ao deserto para desintoxicar-nos de modo a viver imposto por contexto social, com suas diferentes ânsias de poder, prestígio, com seus inimigos mortais da competição, do consumismo, de preconceito, que lentamente envenenam a vida, a nossa vida, e rompem a relação de comunhão e compromisso. É preciso, de tempos em tempos, sair dos nossos espaços rotineiros e atrofiados, deslocar-nos para os amplos espaços do deserto, lugar despojado de tudo, para ali viver de novo o encontro com a voz e a força que nos devolvem a vida com a outra aspiração. Ali, guiados pelo Espírito, teremos a oportunidade de aprofundar nossa relação com a fonte do amor e que depois se expandirá numa nova relação com os outros e com a natureza. Neste ano, a campanha da fraternidade está centrada no tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O deserto quaresmal ajuda a limpar os canais de comunicação que estão obstruídos pelo excesso de gordura do nosso ego, pela busca dos próprios interesses, vaidades e etc. Sabemos que o diálogo implica um descentramento, uma saída de si para escutar e acolher o outro na sua diferença. O diálogo entre as diferentes nos humaniza. Aqui já não há mais lugar para o julgamento, a suspeita, o fanatismo e a intolerância, nas diferentes situações da vida, seja religiosa, social, política, cultural e racial. Neste domingo, diante da imagem do deserto, a sensação é de sede, e o deserto evoca a nossa sede de água e de plenitude. De que temos sede? A vida, carregada de obrigações, compromissos, ativismos, em que investimos tanta atenção e energia, pode bloquear ou atrofiar nossa interioridade, fazendo-nos perder o contato com a nossa sede existencial. Jesus, conduzido pelo Espírito, assume o seu deserto, acolhe-o fazendo-se presente em nossas dimensões de dúvida, de medo e de solidão. E sempre faz isto estabelecendo um profundo diálogo com o Pai. Para Jesus, o tempo de deserto foi um tempo de discernimento após a sua experiência do batismo, onde começara a missão que o Pai lhe confiava. Foi no deserto
que Jesus descobriu o que move verdadeiramente o coração do ser humano. Foi nessa situação de solidão que também descobriu o que Deus ama no coração humano. Na experiência de deserto, Jesus tomou consciência de suas forças ou dinamismos que atuam no coração humano. Uma de expansão, de saída de si, de vida aberta e em sintonia com o Pai e com os outros. Outra de retração, autocentração, de busca de poder, prestígio, vaidade e etc. Jesus viveu impulsionado pelo Espírito, mas sentiu em sua própria carne as forças do mal. Foi tentado por Satanás, que significa o adversário, a força hostil a Deus e todo aquele que trabalha em favor do reino. As tentações de Jesus ajudam a desvelar o que há de nós em verdade ou de mentira, de luz ou de trevas, de fidelidade a Deus ou de cumplicidade com a injustiça. Qual dos dois dinamismos internos alimentamos? Para isso, de tempos em tempos, precisamos nos retirar para o deserto, espaço de escuta e de silêncio, de busca, de despojamento, lugar que nos faz tomar consciência das coisas essenciais que dão sentido à nossa existência, ambiente privilegiado para o encontro com Deus amor que nos habita, ou melhor, que habitamos. Se nos abrirmos à sua presença amorosa, caminharemos livres dos falsos senhores que cada dia nos tentam, e nossos desertos existenciais se converterão em um jardim onde florescerá de novo a esperança. O evangelista Marcos ressalta que o deserto não é só um lugar geográfico, mas é também o lugar das perguntas, do discernimento, da busca da profundidade, um ambiente favorável que nos oferece ferramentas com as quais podemos romper as bolhas que nos aprisionam, impedindo-nos de sair para a aventura da vida. Em todo o processo de crescimento espiritual, vamos nos deparar com a presença de feras e dos anjos em nosso eu profundo. As feras são aquelas vivências internas e que nos frustram sobre tudo aquilo que foi reprimido em nosso interior e que não reconhecemos ou com as quais não somos capazes de entrar em diálogo. Nossas paixões, nossos traumas, nossas feridas, nossos instintos, nossa impotência e nossa fragilidade. É a sombra que vamos arrastando e que continua nos assustando enquanto não a reconhecemos e abraçamos abertamente em sua totalidade. Os anjos são os consolos, internos e externos, que aparecem em nosso caminho em forma de paz, de luz, compreensão, fortaleza e amor. O amadurecimento humano implica abraçar toda a nossa verdade, também aquela que nos assusta, como o medo, a solidão, a tristeza e a angústia. Lidar com tais feras requer capacidade de olhá-las de frente e compreensão, paciência e muito afeto. Quando, graças às presenças dos anjos, deixamos de rejeitar e de resistir às feras, iremos tomando consciência de como a luz e a fortaleza vão se expandindo em nosso interior. Nós nos percebemos mais unificados e harmoniosos, e assim estaremos mais preparados para a travessia em direção à Páscoa. Um excelente dia a todos.